Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Análise de sistemas, Engenharia de software. Quanto a storytelling e análise de personas de usuários de software, julgue o item a seguir. Entrevistas e questionários são técnicas comumente usadas para obter informações relacionadas às necessidades de grupos de usuários representados por personas, que exemplificam como um usuário típico interage com um produto. Certo ou errado? A definição de persona são modelos descritivos de usuários criados de dados de pesquisas que nos fornecem uma forma de entender como os usuários se comportam, como eles pensam, o que eles desejam e por quê. A partir da definição da sua persona, você precisa entender o comportamento dos possíveis usuários, ou seja, como uma mãe se comporta poucos dias após o parto. Você precisa entender a forma como elas pensam e assim por diante. Para obter essas respostas, podemos utilizar entrevistas e questionários, dentre tantas outras técnicas, pois são elas que nos revelarão, de fato, a forma como os usuários irão interagir com o produto. Portanto, temos um item correto. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Análise de sistemas, Infraestrutura. Julgue o item a seguir, relativo a gerenciamento do ciclo de vida do sistema. Apenas um requisito não funcional de segurança pode afetar a arquitetura geral de um sistema inteiro. Em função dele, pode-se gerar uma série de requisitos funcionais relacionados, assim como requisitos que restringam os já existentes. Certo ou errado? Dentro de um projeto de software existem os requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos não funcionais são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. Estes requisitos dizem respeito a como as funcionalidades serão entregues ao usuário do software. Já os requisitos funcionais, como o próprio nome sugere, são as decisões sobre o que o sistema irá implementar, ou seja, o que ele irá realizar, e devem atender às necessidades dos usuários. Por isso, a assertiva está correta ao dizer que apenas um requisito não funcional de segurança pode afetar a arquitetura geral de um sistema inteiro, já que ele é o suporte do sistema. Dessa maneira, os requisitos funcionais devem se adaptar à infraestrutura que está disponível. Não adianta querer realizar alguma coisa se o requisito não funcional não suporta. Gabarito, correta. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Análise de sistemas, processos de negócio. Julgue o seguinte item, relativo à engenharia de software. Na técnica etnografia utilizasse um conjunto predefinido de questões, a equipe de engenharia de requisitos explora essa série de questões com os stakeholders do sistema, de modo a obter a compreensão de suas necessidades. Certo, errado, existem várias técnicas de elicitação de requisitos, que é uma etapa em que os clientes e usuários finais são procurados pelos engenheiros para que estes possam obter informações sobre o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve oferecer, o desempenho do sistema, restrições de hardware e assim por diante. Dentre as técnicas utilizadas para isso podemos citar duas: etnografia e entrevistas. A etnografia leva os engenheiros para o dia a dia do cliente que terá o software desenvolvido. Com isso ele pode conhecer o comportamento dos possíveis clientes, a forma de conversar, dentre outras informações. De maneira formal, etnografia é uma técnica de observação que pode ser usada para compreender os processos operacionais e ajudar a extrair os requisitos de apoio para esses processos. Um analista faz uma imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será usado. O trabalho do dia a dia é observado e são feitas anotações sobre as tarefas reais em que os participantes estão envolvidos. O valor da etnografia é que ela ajuda a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham, em vez de refletir processos formais definidos pela organização. A técnica de entrevistas, por sua vez, pode ser utilizada da maneira formal ou informal com as partes envolvidas. Essa técnica pode ser utilizada, basicamente, de duas formas: entrevistas fechadas e entrevistas abertas. As entrevistas fechadas possuem um conjunto fechado de perguntas e os stakeholders respondem a todas.
As entrevistas abertas, ao contrário, possuem uma agenda mais aberta e a entrevista gira em torno de várias questões do sistema e assim é possível ter uma visão mais clara das necessidades do cliente. O item é incorreto, pois é inversão de conceitos, ou seja, a banca narra o conceito de entrevistas e afirma ser etnografia. Podemos reescrevê-lo da seguinte forma: na técnica etnografia-entrevista utilizasse um conjunto predefinido de questões, a equipe de engenharia de requisitos explora essa série de questões com os stakeholders do sistema, de modo a obter a compreensão de suas necessidades. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Auditor Fiscal de Controle Externo, TCE Santa Catarina, Ciências da Computação. Julgue o próximo item, com relação à engenharia de software. Na análise de requisitos de software, os funcionais devem ser restritos ao que o sistema deve fazer, os não funcionais não devem abordar restrições que se apliquem ao sistema como um todo e sim aos detalhes específicos, tais como segurança e desempenho. Certo ou errado? A análise de requisitos é uma etapa em que os engenheiros responsáveis pelo software vão até os clientes e usuários finais para poder obter informações sobre os domínios de aplicação, os serviços os quais o sistema deve oferecer, dentre outras coisas. Nesse processo de elicitação e análise de requisitos é que surgem os requisitos funcionais e os não funcionais. Na primeira abordagem temos as declarações de serviços que o sistema deve fornecer, porém não para por aí. Há as formas de como o sistema deve reagir a cada entrada ou ainda de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Existem momentos em que nos requisitos funcionais podem conter coisas que o sistema não deve fazer. Na segunda abordagem temos as restrições aos serviços ou funções, as quais são oferecidas pelo sistema. Nos requisitos não funcionais temos as restrições de tempo, no processo de desenvolvimento e as restrições que são impostas por meio de normas. Via de regra, os requisitos não funcionais se aplicam ao sistema como um todo. Pontuados sobre os requisitos funcionais e não funcionais, vamos analisar o item por partes. Os funcionais devem ser restritos ao que o sistema deve fazer. Isso é errado, pois vimos acima que os requisitos funcionais podem, por vezes, trazer coisas que o sistema não deve fazer, ou seja, o item foi restritivo ao manter os requisitos funcionais apenas aquilo que o sistema deve fazer. Os não funcionais não devem abordar restrições que se apliquem ao sistema como um todo e sim aos detalhes específicos, tais como segurança e desempenho. Ao contrário do afirmado, requisitos funcionais são restrições que se aplicam ao sistema como um todo. Item, portanto, incorreto. Os requisitos de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fazer. Requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Auditor Fiscal de Controle Externo, TCE Santa Catarina, Ciências da Computação. Julgue o próximo item, que se refere a desenvolvimento e manutenção de sistemas. Mudanças em sistemas dentro do ciclo de vida de desenvolvimento devem ser controladas utilizando-se procedimentos formais de controle de mudanças. Certo ou errado? Antes de iniciar um desenvolvimento de um sistema, são definidos requisitos. Os requisitos que surgem durante a etapa de desenvolvimento é chamado emergente. O controle desses novos requisitos é essencial para o sucesso do projeto e a falta de administração pode ocasionar diversos problemas, como, por exemplo, escassez dos recursos financeiros ou atraso no prazo de conclusão. Portanto, um processo formal de controle nas mudanças proporciona um melhor gerenciamento, onde poderão ser considerados a especificação da mudança, análise, custo e métodos de implementação. Assim, mudanças em sistemas dentro do ciclo de vida de desenvolvimento devem ser controladas utilizando-se procedimentos formais de controle de mudanças.
Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2022, especialista em gestão de telecomunicações, Telebrás, analista de tecnologia da informação. Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados à análise de sistemas, julgue o item que se segue. No âmbito da engenharia de software, o principal produto da engenharia de requisitos é o documento de especificação de requisitos de software. Certo ou errado? Todo o processo de engenharia de requisitos possui como objetivo a produção de um documento de especificação de requisitos. Nesse documento deve ser definido exatamente aquele que deve ser implementado. O documento em questão também pode ser chamado de especificação de requisitos. Ele é considerado uma declaração oficial daquilo que o time de desenvolvimento irá implementar. Pode haver, como de fato há, uma discussão da importância ou não desse documento, sobretudo no desenvolvimento ágil, pois os requisitos mudam tão rapidamente que quando o documento de requisitos estiver pronto eles já estarão ultrapassados. Como não estamos abordando essa discussão aqui, precisamos pontuar e frisar que o documento de especificação é o objetivo principal da engenharia de requisitos, pois a partir dele é possível saber o que será feito, ou seja, requisitos funcionais e não funcionais. Portanto, o nosso item é correto, pois o documento de especificação de requisitos pode ser considerado o principal produto da engenharia de requisitos. De posse desse documento é possível passar pelo desenvolvimento do produto. Gabarito, certo. Instituto AOCP, 2022, Técnico Bancário 3, Banese, Informática, Desenvolvimento. Para a especificação de requisitos, considera-se 4 possíveis notações. Assinale a alternativa que apresenta a especificação em que os requisitos são escritos em um template ou formulário utilizando a linguagem natural. A. Especificações matemáticas. B. Sentença em linguagem natural. C. Notações gráficas. D. Histórias. E. Linguagem natural estruturada. Sobre as formas de escrever a especificação de requisitos do sistema, Somerville trabalha 5 notações: sentenças em linguagem natural estruturada, linguagem de descrição de projeto, notações gráficas, especificações matemática. A descrição de cada uma dessas formas é dada a seguir. Sentenças em linguagem natural. Os requisitos são escritos em frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito. Linguagem natural estruturada. Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito. Linguagem de descrição de projeto. Essa abordagem usa uma linguagem como de programação, mas com características mais abstratas, para especificar os requisitos, definindo um modelo operacional do sistema. Essa abordagem é pouco usada atualmente, embora possa ser útil para as especificações de interface. Notações gráficas. Para a definição dos requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos, suplementados por anotações de texto, diagramas de caso de uso e de sequência da UML são comumente usados. Especificações matemáticas. Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquinas de estado finito ou conjuntos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade de um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Eles não podem verificar que elas representam o que eles querem e são relutantes em aceitá-las como um contrato de sistema. Assim, a linguagem natural estrutura faz uso de um template ou formulário padrão, sendo, portanto, a alternativa e o nosso gabarito. História de usuário é uma das formas de levantar requisitos do sistema muito utilizado na Extreme Programming, XP. Instituto AOCP, 2022, Técnico Bancário 3, Banese, Informática, Desenvolvimento. Para a especificação de requisitos, considera-se 4 possíveis notações. Assinale a alternativa que apresenta a especificação em que os requisitos são escritos em um template ou formulário utilizando a linguagem natural. A. Especificações matemáticas. B. Sentença em linguagem natural. C. Notações gráficas. D. Histórias. E. Linguagem natural estruturada.
Sobre as formas de escrever a especificação de requisitos do sistema, Somerville trabalha 5 notações: sentenças em linguagem natural estruturada, linguagem de descrição de projeto, notações gráficas, especificações matemática. A descrição de cada uma dessas formas é dada a seguir. Sentenças em linguagem natural. Os requisitos são escritos em frases numeradas em linguagem natural. Cada frase deve expressar um requisito. Linguagem natural estruturada. Os requisitos são escritos em linguagem natural em um formulário padrão ou template. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito. Linguagem de descrição de projeto. Essa abordagem usa uma linguagem como de programação, mas com características mais abstratas, para especificar os requisitos, definindo um modelo operacional do sistema. Essa abordagem é pouco usada atualmente, embora possa ser útil para as especificações de interface. Notações gráficas. Para a definição dos requisitos funcionais para o sistema são usados modelos gráficos, suplementados por anotações de texto. Diagramas de caso de uso e de sequência da UML são comumente usados. Especificações matemáticas. Essas notações são baseadas em conceitos matemáticos, como máquinas de estado finito ou conjuntos. Embora essas especificações inequívocas possam reduzir a ambiguidade de um documento de requisitos, a maioria dos clientes não entende uma especificação formal. Eles não podem verificar que elas representam o que eles querem e são relutantes em aceitá-las como um contrato de sistema. Assim, a linguagem natural estrutura faz uso de um template ou formulário padrão, sendo, portanto, a alternativa e o nosso gabarito. História de usuário é uma das formas de levantar requisitos do sistema muito utilizado na Extreme Programming, XP. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Com relação à engenharia de software, julgue o item a seguir. Para levantamento de requisitos, pode-se considerar que clientes e usuários finais de um software são pessoas ou entidades diferentes. Certo ou errado? Na etapa de levantamento, ou elicitação, de requisitos pode haver o envolvimento de vários tipos de pessoas, os quais exercem algum tipo de influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema. Em algumas publicações essas pessoas são chamadas de stakeholders, que se desdobram em usuários finais ou mesmo qualquer outra pessoa que será afetada pelo sistema. Por fim, podemos definir que os stakeholders podem variar desde os usuários finais, passando pelos gerentes do sistema até entidades externas, como reguladores, que certificam a aceitabilidade do sistema. Assim, o nosso item é correto, pois pode-se considerar que clientes e usuários finais de um software são pessoas ou entidades diferentes. Gabarito, certo. Sebrasp, CESP, 2022, Analista de Controle Externo, TCE Rio de Janeiro, Organizacional Tecnologia da Informação. Considerando a figura precedente como referência inicial, julgue o item a seguir, em relação à engenharia de requisitos. Estudos etnográficos prescindem na etapa indicada por hashtag 2 na figura, uma vez que estão mais afetos à atividade indicada por hashtag 1. Certo ou errado? Dentre as várias etapas que temos na engenharia de requisitos, a elicitação e análise de requisitos é uma delas. Dentro dessa etapa temos algumas formas para podermos fazer esse levantamento ou análise. É possível fazer o narrado anteriormente por meio de descoberta de requisitos, entrevistas, cenários, casos de uso, etnografia. Portanto, vemos que os estudos etnográficos acontecem na etapa indicada para a figura hashtag 2, porém o item diz que nessa etapa é dispensado, prescinde, a etnografia na etapa de elicitação e análise de requisitos. O item é, portanto, incorreto. A etnografia é uma técnica de observação no qual um membro da equipe de desenvolvimento é inserido no contexto social e organizacional para que entender, de fato, o estilo dos usuários do software. A missão dessa técnica é ajudar a descobrir requisitos implícitos do sistema que refletem as formas reais com que as pessoas trabalham, em vez de refletir processos formais definidos pela organização. Gabarito, errado.